Paz do Senhor, meus queridos, paz do Senhor, pastor Júlio. Hoje, queria a atenção de vocês para uma tese que está acontecendo comigo, o que está acontecendo comigo, Eu queria estar passando para vocês não vou esconder nada, E também vou estar trazendo para vocês porque que eu tive, aquela reação daquela mensagem hoje à tarde, onde foi uma mensagem muito grandiosa, muito poderosa, uma mensagem que realmente mexeu com nossos corações, uma mensagem que foi realmente muito poderosa. Bom, o que está acontecendo comigo? Vou ser bem sincero a todos, tá bom? Eu quero que vocês me escutem, por favor, acerca de tudo que está acontecendo também na Terra, E eu espero que vocês entendam e me ouçam, com muita atenção. Irmãos, sem sombra de dúvida, nós estamos vivendo os últimos dias. Sem sombra de dúvida, isso não temos mais com que achar que não é. Sem sombra de dúvida, estamos vivendo os últimos dias, tá certo? E é o que eu quero dizer a vocês, eu quero trazer para vocês essa afirmação concreta, tá certo? De que realmente os dias são maus e que nós devemos se comportar numa fase agora mais saber onde pisa, saber o que pensa, enfim. Irmãos, o que está acontecendo comigo é que muitos me conhecem agora, mas quem me conhecia no passado sabe muito bem que Deus tinha me ungido para pregar sobre essa doutrina. Foi para isso que quando um dia o Senhor me chamou, Ele disse para mim que era para me avivar a sua doutrina. E eu estava hoje bem triste, Eu estava cansado, como sempre ando cansado, vocês sabem muito bem disso. E ali, naquela ocasião, eu cansado, eu me deparei com algumas postagens de alguns irmãos que viviam a mesma fé que eu, que viviam o mesmo tempo que eu. Então, eu analisando aquela situação, vendo pastores que pregavam com pudor nas palavras, e cantoras que outra hora eu conheci, falando sobre que a doutrina virou, vamos dizer assim, uma espécie de costume humano. E eu comecei a me entristecer com aquilo, porque eu falei, meu Deus, eu estou 5 anos nessa plataforma, sou hoje famoso no YouTube, meus vídeos tem mais de 20 vídeos que passam de 1 milhão de visualizações, o canal que ficou 5 vezes na plataforma em alta no YouTube, foi o único canal de culto que ficou na plataforma 5 vezes em alta. E eu vi e falei, Deus, o Senhor já me levou em vários lugares, eu já fui subir, já desci, mas uma coisa eu não consigo entender, como que eles perdem essa origem por alguma fama, ou por algum sucesso, ou por inscrições, ou por dinheiro, ou por as demais coisas. Então eu comecei a ficar choroso. Aí eu desliguei o celular, e eu comecei a me entristecer, eu comecei, sei lá, eu não estava me entendendo. Aí eu estava com aquilo na garganta, Aí olha só, aí eu peguei, você está aqui, provando para vocês, olha quantas pilhas, tudo isso aqui é pilha, pilhas. Eu falei assim, eu vou fazer a edição aqui, mas aí eu fui ver não tinha pilha, aí eu fui comprar uma pilha, mas eu lembrei que tinha algumas pilhas lá na caixa, E aí eu fui pegar as pilhas e vim correndo, larguei tudo que eu estava fazendo. Algo falou para mim, você precisa falar isso. O que eu vou falar para você, você precisa repassar. Pois bem, e aquela voz repassa. Tudo isso que eu vou te falar, passa agora. Eu saí explosivo. Peguei o carro da igreja e eu tenho até um vídeo aqui que eu ia mandar para o Gabriel que eu tinha feito. E eu saí correndo, desesperado. E aí voltei e comecei a fazer a live, com um telefone de lapela. Embora seja
que as pilhas deram certo no visor, mas chegou no meio da mensagem, acabou as pilhas. E eu chorando, arrasado, falei, mas por que será que eu preguei então? Eu preguei para os anjos, eu preguei para mim mesmo. Sentei, desliguei uma live, falei para os irmãos me perdoar, e fiquei aqui, assim, pensando tudo que aconteceu, né? E aí o Senhor Jesus, através do teu Espírito Santo, disse, tenta de novo, faça. E foi que saiu o vídeo no segundo canal, que já preguei muitas vezes sobre o terceiro templo. Eu fui o primeiro pastor no YouTube, eu não me lembro e recordo mais outro, que teve essa revelação, que o terceiro templo somos nós que não precisava erguer em Israel, que é o terceiro a morada do Espírito, e eu falei essa menção e houve um sucesso em 2018. Pastores famosos pegaram a minha tese de revelação e hoje pregaram em Gideões a minha tese, né? E eles confirmam isso, que pegou de mim, do pastor Júlio. Então as revelações que Deus me dá, elas são muito tremendas, elas são de posições muito fortes. Então quando eu recebi aquela proporção, você sabe muito bem, quem me conhece sabe, que Deus me deu um grande dom de ensinar, né? Eu fico maravilhado com meus ensinos, e também com a sabedoria da interpretação da palavra. Eu tenho uma interpretação da palavra muito forte, eu sei interpretar muito bem todos os sentidos da palavra da Bíblia Sagrada, e por isso que me faz ser hoje um grande mestre, porque Jesus falou para não chamar ninguém de mestre naquele tempo, mas depois o Espírito Santo dividiu para as mestres, outros doutores e outros para ensinar, e eu recebi esse dom de ensinar, de trazer para as pessoas aquilo que a Bíblia, quando eles leem, eles não entendem, mas lá no fundo eu consigo observar. E ali eu estava aqui, o Espírito Santo disse para mim, olha, volte, e eu falei, volta para onde? Ele falou assim, ó, eu cuido do ministério, eu cuido da sua família, eu cuido de todos, mas volte a ser. Aí apareceu o pastor Júlio Curas e Libertação. Ele falou assim, você não pode, não que você desviou do caminho daquilo que eu te ensinei, mas você não pode deixar de falar. E mostrou antigamente, eu era bem magrinho, meti o pé mesmo, né? E ele disse, mas não acuse ninguém, pregue a minha palavra. E aí foi que eu fui com ousadia, eu voltei e preguei aquilo que antigamente, há 4 anos atrás, eu falava com Deus, eu não tenho tempo mais para fazer esse tipo de ministrações, eu não tenho tempo mais, a minha vida agora, eu tenho muitos filhos, tanto na internet como nas clínicas de recuperações, como meus obreiros são umas pessoas que eu preocupo muito, ao que é de comer, ao que é de vestir, separar e dividir todo o dízimo da igreja, porque querendo ou não tenho parte com o dízimo e oferta da igreja, mas eu sou o aval de falar, pode transferir, pode pagar, então passa por mim. Então é muita responsabilidade com a oferta, com o dízimo, enfim. Então o que Deus trouxe, o que Ele me ensinou hoje? O que Jesus ensinou? Jesus está ensinando para nós que o tempo apaga o aprendizado. Jesus está ensinando para nós, igreja, que o tempo, ele apaga o aprendizado. Sim, verdade. Muita verdade nisso. Muita verdade nisso. E essa verdade que eu estou dizendo a vocês é uma realidade que nos assombra. Então, o tempo não pode apagar aquilo que nós aprendemos. Por quê? Porque o tempo apaga, porque o tempo ele traz novidades, o tempo traz novas experiências, novos amigos, relacionamentos novos, destruição e queda de relacionamento, é claro também que acontece com o tempo, mas o que precisamos entender é que é essa hora que nós precisamos estar dominando o tempo. O tempo passa, mas as minhas palavras não há de passar, porque isso Jesus estava preocupado. Ele falou, ó, tudo vai passar, o tempo vai passar, mas as minhas palavras não há de passar. E quando eu vi aquele tema, Jesus falando sobre encorajamento, né? E o que hoje nós precisamos
é ser encorajado novamente para revestir dessa armadura, porque era tão gostoso quando a gente estava na doutrina santa, que a gente saía, eu acordava de manhã já com temor a Deus, nós jejuávamos com prazer, nós vivíamos o evangelho com muito gosto, com muito amor. A gente sentava num ônibus coletivo e a gente não conseguia ficar do lado da pessoa sem pregar para ela. A gente não conseguia ficar num sábado dentro de casa, a gente ficava entediado, porque não era o primeiro amor, não era só isso. Era o temor de Deus. E isso com o tempo vai se acabando. Com toda certeza vai se acabando, sim. É uma realidade que não devemos esconder, né? O que aconteceu? Engraçado que Josué ele pega o bastão de Moisés e aí sai com toda a liderança. Moisés, seu corpo fica no monte, Josué desce. E o que aconteceu? O que Deus tinha que falar? Josué, calma, você já viu com tudo isso? Agora, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois eu, Senhor, estarei com você aonde quer que fores. Por quê? Porque Deus tentou falar para Moisés, Josué, escuta, não adianta você, não se preocupe, Josué, eu estarei com você para sempre. Se você subir, eu subo junto. Se você descer, eu desço junto. Se virar à direita, estarei com você. Se virar à esquerda também. Mas não se apavore. Só faça o que eu te ordenei. Eu não te mandei eu, né? Eu não te mandei eu, Josué. Então, quando nós temos esse fator, que quando nós recebemos Jesus, que nós aceitamos a Cristo, nós não podemos recuar. E tampouco recuar é também relaxar com o tempo. E é uma coisa que nós não podemos fazer, meus irmãos. Quando nós ganhamos a maturidade do Espírito, quando temos a convicção de que realmente a nossa vida vai acabar aqui nessa terra, nós voltamos a temer a Deus. E é por isso que eu quero falar essa noite com você. Se você parar de temer a morte, você vai viver essa vida. Você vai se orgulhar dela. Você vai querer mais e mais essa vida. Mas se você começar a entender que a morte é algo muito sério, que vai te levar um dia de um grande trono de juízo, você vai começar a pensar 1000 vezes antes de roubar uma chupeta de uma criança. Então, o que acontece conosco é o tempo que nos muda. E não que eu mudei, meus irmãos. Nunca mudei. Todos conhecem as minhas ministrações. É que o tempo não deu mais para se destacar e escutar a voz do Espírito. E é verdade, o tempo vai passando, nós atarefamos em outras tarefas e deixamos de ouvir a voz do Espírito. E é isso que estava faltando, né, nessas pregações. E o que está faltando no povo de Deus? Né, ouvir, escutar um pouco Jesus falar. Né, esperar Ele falar. Então, igreja, o que precisa? O que precisamos fazer? Então, essa tarde foi para mim uma nova experiência? Foi. Porque eu estava já... Realmente eu estou muito cansado. Não é de hoje que eu tenho falado para vocês, irmãos. Eu estou muito cansado. Se não fosse vocês orarem pela minha vida, eu não estaria nem aqui. Né? Então, o que Deus falou para Isaías? Lá no versículo 43, capítulo 43, versículo 5, falou assim, ó, não temas que eu sou contigo, não te assopre que eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Então, todos os homens que foi escolhido de Deus para fazer uma diferença, passaram por aflições. Moisés cansou, para ganhar a batalha precisou calma com o braço para cima, né? Também passamos momentos também com Isaías, né? Que Deus falou para ele em 43 que estaria com ele até no ocidente, né? E traria seus filhos, eu juntarei vocês e tal. E falou para Paulo, Paulo, minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, várias vezes Deus precisou dar um chacoalhão naqueles que estavam cansados. Josué, Paulo, Moisés, né? Moisés. E Deus, com Jesus, Deus também fez a mesma coisa, mas fez no começo do seu ministério. Quando Jesus é batizado por João Batista, veio uma voz do céu que disse, esse é meu filho, que eu tenho muito prazer nele, e aquilo fez com que ele, glória sim, meu pai, eu também tenho prazer no Senhor. O filho glorificava o pai glorificava o filho, e deu a ele essa vontade de querer ser muito mais vencedor em aquilo que ele devia fazer, que era o sacrifício. Agora, o que nós precisamos?
para voltar à igreja que éramos. O que precisamos? Precisamos parar e saber, escute só, escuta aqui, preste bem atenção. Eu tenho 2 pilhas. O que é interessante, que todo equipamento que funciona com 2 pilhas, uma pilha vai para o mais aqui, e a outra deixa a bundinha para cá. Então, uma inverso da outra. Para algum aparelho funcionar, uma é mais e outra é menos, mais e menos. Por quê? Energia que vai, energia que sobe. Elas são, né, ela passa essa energia tanto para fazer o curto, né, o curto de combustão, enfim. Mas veja bem, o que acontece? A nossa vida é assim. Ela sobe, ela desce, ela vai, ela volta. E o que está acontecendo é que essa pilha negra aqui, ó, nessa vida, ela está entrando aqui no meio. E ela está desligando a nossa vida do vai e volta, do sobe e desce. Por quê? Porque para nós temos problemas. Mas não ligamos tanto para os problemas como antigamente ligávamos. Por quê? Porque enquanto eu estou nervoso, eu ligo o celular e eu esqueço que eu estou bravo. Eu ligo o celular, eu esqueço das minhas contas a pagar. Eu ligo o celular, eu vou para um vídeo aí, sou inscrito no canal de pegadinha, eu fico 2 horas intertido na internet, esquecendo daquilo que eu estou passando e das aflições que eu estou vivendo. Então a tecnologia tem nos levado a lugares difíceis de entender, porque a mente racional que ocupa o espaço da dor, nós estamos tentando aniquilar através de uma tela de celular. Então a realidade é essa que está acontecendo com a gente. Nós estamos olhando para a guerra e tentando tirar um pouquinho a atenção daquilo que é real. Sabe enfrentar os problemas, enfrentá-los de frente. Mas aí quando desliga o celular, estou com problema, nossa, ontem eu não fui. Mas por que você não foi? Porque eu fiquei até tarde ontem no celular assistindo um filme, uma série. Aí eu acordei tarde, perdi a entrevista de emprego. Ou enfim, eu deixei de orar, eu deixei de buscar Deus, eu deixei de fazer algo que beneficie a minha existência. Então, o que está acontecendo aí? Nós não estamos sabendo controlar mais a internet, nós não estamos mais sabendo controlar o nosso dia, o nosso tempo e os nossos minutos. E isso dá um problema na vida, porque como eu disse no começo, o tempo está mudando a gente. O tempo está mudando eu e você. Amém? Tá certo? Então, o tempo está mudando quem éramos. E como Isaías estava predito, ele disse, olha, a ciência e a tecnologia vai se aumentar, mas o fim é temer a Deus. Então, o que está acontecendo com a igreja? Igreja do Senhor, eu tenho uma preocupação muito grande. Dá o seu like aí no vídeo, compartilha esse vídeo que ele vai ficar aqui no ar. E para quem não viu o vídeo, amanhã eu vou estar repostando nesse canal, certo? Vou repostar esse vídeo porque tem que alcançar mais pessoas. E quem vai assistir repostado? Vamos assistir. Igreja, o que nós precisamos entender? A minha preocupação, qual que é a minha preocupação? A minha preocupação é o seguinte, eu falo sempre para Deus, Senhor, eu sei que está chegando o tempo do Senhor me recolher, está chegando o tempo, eu não sei quando, mas vai acontecer. Mas quem está preparado, humanamente falando, sentimentalmente, para aguentar o que eu aguentei durante todos esses 4 anos, dentro da plataforma, na rua e tal? Quem está preparado a falar com 1.500 pessoas ao vivo? Irmãos, hoje eu estou falando com 1.500 pessoas, mas a diferença daqueles que têm 2.000 na live entregando profecia são pessoas que só querem estar lá para receber. O meu público, ele é difícil de se falar com ele. Você em casa, sabe por quê? Porque vocês aprenderam de um jeito, e se eu colocar alguma postura que não vem de Deus, vocês vão começar a se desagradar comigo, já vai me repreender. Não é um público de fofoca, não é um público que fica descendo a lenha nos outros, não é um público que ama, que aprendeu a amar nesse canal, que aprendeu a entender que os princípios e valores éticos da palavra de Deus é amar seu próximo, é orar para os que estão fracos, é chorar com os que choram.
É dar a sua própria vida para que os outros vivam. E é isso que você em casa aprendeu. Então, por isso que é difícil esse público. Tem que ter domínio próprio, tem que saber o que fala. Imagina um vídeo desse, eu posso matar uma alma e nunca mais ela voltar para a igreja por causa de um vídeo. Então, eu fico pensando para Deus, eu tenho que ter muito equilíbrio. Não que eu seja melhor que ninguém. Tem homens de Deus na terra? Tem. Mas manter o equilíbrio do ensino, manter o equilíbrio da ética das coisas, suportar as aflições como um bom soldado e ainda, por si só, põe o seu rosto à tapa para pedir dinheiro para pessoas que você nunca viu na vida. Quando eu peço oferta aqui, eu tenho 3 filhos, o meu mais filho, mais pequeno, tem 3 meses, 4 meses, o Aleph, ele é recém-nascido. E eu nunca pensei em mim, eu nunca pensei, a minha esposa é muito simples, a minha família é simples, eu nunca pensei em mim, sempre foi pedindo dinheiro para o povo, para as obras sociais, para as pessoas que a gente vamos tirar da rua. Então eu fico imaginando, num tempo como esse, eu ter esse coração, isso é um privilégio. É um privilégio. Eu sou privilegiado por ter esse sentimento de não se pegar nada da terra. Então nós estamos vivendo um tempo que eu conservei isso de quando eu aceitei Jesus. Porque não buscar, né, as coisas de baixo, mas sim as que estão no alto. Foi assim que eu aprendi na conversão. E isso eu consegui guardar. Ganhei fama, o ministério cresceu. Ando de carro 2019. O carro que eu ando hoje não é meu, fica mais na obra, está todo batido, riscado, que fica na obra. Poderia estar outro lugar que eu estou com o braço para fora. Tive ações de pessoas querer me cantar por milhões, da casa, da mansão, para que eu parasse, trabalhasse de outra forma, não quis. Morei dentro de igreja com a família, comi tinta, tanto nos templos, eu morei dentro dos templos, comendo marmitex, até que chegava, ficava mal as crianças, minhas crianças gatinharam dentro das igrejas. Vocês conhecem a minha história muito bem. E então, o tempo passou e eu consegui guardar alguns valores, de que quando eu andava a pé, né, minha história você sabe muito bem, está aí no canal, meu pastor falando de mim, quando eu andava a pé, ia nas favelas, quando eu andava de ônibus, isso não fez hoje o que eu recebi de Deus, né, esse milagre, engraçado de ter o carro que eu tenho, sem trabalhar para o homem, trabalhando só para Deus. Por isso que ele disse, e as outras coisas serão acrescentadas, porque é Deus que dá. Hoje eu tenho um carro que jamais eu teria condição de pagar, que não veio de nenhum benefício de igreja, isso que é o mais poderoso. Como que eu pago esse carro? Pessoas chegaram para mim e falaram assim, compra que eu pago, eu vou ajudar a pagar. Então, quer dizer, coisa impressionante. Deus, quando nós não mudamos, o Senhor nos sustenta. Não vale a pena mudar os conceitos que nós vivemos lá no passado. Ele cuida de vocês até vocês morrerem. Eu te garanto, se eu morrer amanhã, o caixão vai estar pago para enterrar o meu corpo. Então não precisa se apressar em tentar mudar pensamentos, porque um inscrito aqui disse, eu não gostei dessa palavra. Se o dizimista daqui não gostou, que vai embora. Mas que nós conservamos aquilo que aprendemos lá atrás. É isso que Deus quer. Ele não quer que o homem se corrompa por fama, nem por dinheiro, nem por carro que anda, e nem pela roupa que veste. Ele quer que o homem se grude nele, e ele tenha uma reunião com o homem, face a face, como ele teve com Moisés. Então, quem me acompanha há 5 anos, não mudei até hoje, eu não mudei. Por isso que a raiva contra mim é grande. Pastor Júlio, falso profeta. Pastor Júlio, isso. Pastor Júlio, é isso. Pastor Júlio, é aquilo. Estou cansado de ouvir isso. Então, o que nós temos que fazer? Fazer com que a pilha novamente funcione. Nós precisamos voltar àquilo que aprendemos lá atrás. Como era gostoso sentar no culto e ouvir Jesus falar. Como era bom. Por que aconteceu? Houve um câncer. E como começou esse câncer? Esse câncer, ele começou com os líderes.
Os pastores viram muito dinheiro entrando, se corromperam, o Espírito Santo foi embora. Aí a pessoa vai lá, querer ouvir o Espírito Santo falar, vai ouvir a carne falar. Aí a carne fala, enche o quê? Enche o Espírito, não enche a carne. O homem devia sair cheio de Deus e sair irado. Ah, mas dá licença, o pastor só falou de dinheiro hoje. Dá licença, aquela irmã cantou só na carne. A igreja morre. A congregação morre. Aí o pastor precisa gritar: "Oh Deus, Deus está operando!" A voz do tranca-rua parece, vocês não percebem. Deus está falando. Então, a chamada precisa trazer esses complexos à igreja para jogar um espírito de poder, de unção, né? Então, é nítido que vamos ver esse tempo chegar. É nítido, meus irmãos, que nós vamos ver pessoas só dentro do templo, porque não guardaram as raízes, esqueceram lá atrás. Então essa maturidade que eu tenho hoje foi de muito apanhar. Então o que nós precisamos para encerrar aqui? Que pena que eu vou encerrar. Ou se quiser que eu fico mais, eu fico. O que diz em Romanos 10:17? Olha, consequentemente a fé é por ouvir a mensagem, e a mensagem é a palavra de Deus. Qual é essa mensagem? Qual é a mensagem de Deus? Qual ela é? A mensagem de Cristo qual foi? Negue a si mesmo. Quando nós negamos nós mesmos, alguém entra reinar em nós e viver na nossa vida. Ou seja, você deixou a sua vida para outros viverem nela. E quem? Espírito Santo, Jesus e Deus, teu Pai. Porque a fé, meus irmãos, ela é o que nós vivemos, ela não é por vista. Então o tempo que nós vamos viver nossa peregrinação, isso nos produz a fé. Porque vivemos a fé. Vivemos e não vemos. Fé não se vê, ela se vive. E então o tempo nos traz a vivência para um novo motivo de obter responsabilidades, ideologias, carreira e experiência com a fé. Então, você em casa precisa novamente se preocupar que a sua alma, ela vai sair do corpo. Quem sabe seja hoje à meia-noite, eles vão pedir a tua alma. E quando eles te pedirem a tua alma? O YouTube vai acabar, meus irmãos. A fama, o carro, o dinheiro. Para onde irá a tua alma? E é isso que o Espírito Santo está tentando fazer novamente para que a igreja acorde. Para que a igreja entenda que vai acabar isso aqui. Essa terra de emoções, de sentimentos, de seduções, vai findar. E para onde iremos? Qual será o fim da nossa eternidade? Olha que palavra interessante. Qual será o fim da nossa eternidade? Eternidade não tem fim, mas qual será o fim dela? Coisas reveladas para nós, ocultas para Deus? Não se sabe. Mas só sabemos que o começo e o fim pertencem ao Senhor. Então, se você tem saúde, faça o melhor para Jesus. Se você tem condições de ajudar a obra de Deus, ajude a obra de Deus. Se você tem condições de orar pelas pessoas, ore pelas pessoas. E é isso que vocês precisam entender. Que é um mundo que passa muito rápido, que é uma juventude que vai passar muito rápido, é um mundo do engano. Quando a serpente se enrola e olha bem para Eva, diz: Eva, Eva, se você comer dessa fruta, ele mentiu para você, porque os seus olhos se abrirão, e sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser maior do que ele. Você pode ser maior do que ele. Agora você comeu aqui, você passa por cima dele. Ah, sério?
A sedução fez com que o homem tentasse ser melhor e sempre teve uma falha nessa carne, né? Tentar ser maior do que Deus foi o que aconteceu desde a queda de Lúcifer até a queda do homem. Os dois pensaram igual. Os dois teve o mesmo sentimento, Eva e a serpente. Por isso que a Eva e a serpente não se combinam até hoje. Mas enfim, é o que aconteceu. Eu não consegui ser maior, mas você consegue. E colocou iniquidade no coração de uma mulher. E levou sobre todos o pecado de muitos. Foi Jesus. Mas quem lançou o pecado foi um homem, mas através de um homem todos foram salvos. E o que nós precisamos fazer? O que precisamos fazer? Precisamos entender, meus irmãos, que o evangelho está corrompido. Quando os pastores começaram a pensar em dinheiro, quiser marcar aí, pode marcar, tá? Começou a acontecer isso aqui, ó. Efésios, foi por causa dessa palavra, tá? Pode marcar ela. Você pode colocar essa palavra assim, ó, fala assim, ó, coloca essa palavra e coloca bem escrito assim, ó, por causa dessa palavra, o diabo enganou muitos. Dentro da Bíblia, o diabo usou uma palavra e matou a igreja. Vocês querem saber qual que é? Alguém quer? Se vocês quiserem, vocês falam. Eu quero saber qual palavra que o diabo usou e matou a igreja. E outros, todo mundo prega isso hoje. Vocês querem saber? Tá. Sabe o que aconteceu? O diabo deu essa palavra para os pastores. Essa palavra aqui, ó. Efésios capítulo 8, verso 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, é por meio da fé, e isso não vem de vocês, é o dom de Deus e não por obras, para que ninguém se glorie. Quando começarem a implantar na teologia esta palavra, hoje todo mundo fala, não, mas não precisa fazer isso não, porque isso não tem santidade não, é pela graça que nós somos salvos. Como isso daqui, essa palavra, o diabo colocou nas cabeças das pessoas que não precisa, uma vez salvo, sempre salvo. Se fosse assim, né? Se fosse dessa forma, Judas não teria se corrompido em meio e levado à morte, porque Judas foi um homicida, ele matou ele mesmo. Se fosse dessa forma, Jesus não falaria assim, ó, tome cuidado para que não caia. Se fosse dessa forma, Jesus não falava assim que deixaram 99 buscar uma que está perdida, porque essa que está perdida estava no aprisco. Se fosse dessa forma, Jesus não falava, ó, tem ovelhas aqui ainda que não são nesse aprisco, mas convém agregá-las. Totalmente sem nexo. Sem nexo. Se fosse dessa forma, a Bíblia diz, santificai-vos, os impuros não herdarão o reino dos céus. Então quer dizer, eu aceito Jesus e continuo na impureza. Eu aceito e continuo na miséria do pecado. Então, essa palavra aqui, eles deturparam, eles inverteram. Aí falaram, não, fique em paz, Deus só quer o coração, pela graça nós somos salvos. E uma vez que você salva, nunca mais vai ser dessalva. E é isso que aconteceu. Fecharam, cataram essa palavra e jogaram na mente das pessoas que pode ficar tranquilo, viva a tua vida, você já aceitou Jesus. Não tem mais o processo de santificação, de arrependimento e de comunhão com Deus, acabou. É só isso aí. Vamos ler, gente. Somos salvos pela graça. Aí Paulo disse, é mesmo? Vocês são salvos pela graça? Tá. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É verdade. Aí sabe o que Paulo fez? Mas de maneira nenhuma poderemos permanecer no pecado para que a graça abunde. De maneira nenhuma. E é o que está acontecendo hoje. As pessoas usam a graça para pecar. E Paulo disse, não usem isso. Então, o que nós precisamos fazer? Voltar lá atrás. Voltar ao princípio que nós aprendemos. Voltar às coisas que são boas. Eu sei que tem muita gente aqui que é inscrita no canal recentemente, essa semana, e se inscreveram. Estamos já batendo a meta de 800 mil pessoas. Algo muito forte. Daqui a pouco 850 mil, 900, 950, 1 milhão. E vamos cada dia mais entregar para eles a verdade. Você que está em casa, você vai compartilhar esse canal. Tanto os dois canais. Compartilhe para as pessoas. Olha, vamos dar ouvido. Vamos pegar os ensinos lá atrás. Vamos tentar ser diferente. Vamos tentar sair daqui. Tentar sair daqui. Guarda essa palavra. Nós vamos tentar sair daqui. Só porque tentar? Porque não é fácil. Para mim também não está sendo fácil.
Vocês acham por que eu faço tanto para Deus eu vou ser salvo? Eu preciso muito mais de Deus. Eu preciso chorar muito mais. Então, uma hora o arrebatamento, o trombeta tocou, pronto. Os que foram vivos com Cristo vão ressuscitar com Ele e vai morar para sempre com Ele. E você e eu, para onde vai? Para pensar, meus irmãos, por favor. É simples. É só para parar para pensar. É brincadeira não. A coisa é mais séria que pensamos. Dificultar a salvação não é o plano de Deus. Deus não quer dificultar a salvação de ninguém. Ao contrário, Deus quer fazer com que a salvação ela seja um plano reto, que ninguém se perca no caminho. Mas não é questão que eu estou dificultando a salvação. Eu estou dizendo que estreita é a porta e apertada é o caminho. E é o que é realidade. Então, o que vamos fazer? O que vamos fazer, meus irmãos? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da nossa existência? Hein, meus irmãos? O homem um dia vai morrer. E morrendo o homem, sai a alma. Quando a alma sai, o que acontece? Quando a alma sai, ela tem um traço de eternidade. Ela precisa entender isso. Ela precisa entender isso. Você vai sair do corpo e nunca mais vou te ver. E nem você vai me ver. Que adianta bagunçar com a vida dos outros? Falar mal dos outros? Que vai adiantar? Hein, meus irmãos? Lembra? Aí, ó. Que vai adiantar? O que vai adiantar para a nossa vida? Continuar assim. O homem pode ser famoso no mundo inteiro. ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá para frente o caso é mais sério. Não terá ninguém para o acompanhar. Não tem como. Acorde. Sabia que depois da morte segue-se o juízo. Não se preparou quando era preciso. Igreja, presta atenção aqui. Quando ele fala, viu que depois da morte segue o juízo. O livro de Hebreus diz isso. O homem morreu uma só vez e depois disso o juízo. Acabou. Ei, meu amigo. Se você comeu bem ou não comeu bem na terra, qual é a diferença que foi? Se você teve mansão ou morou no barraco, qual é a diferença? Se você teve dinheiro e não teve, qual foi a diferença? Me fala, qual foi a diferença? Nenhuma. Se você... Por isso que eu falo para esses pastores, fiquem quietos as visões que vocês estão tendo. Vocês sabem que não é de Deus. Essas revelações não são de Deus. Fazem para impressionar o povo. E aí pegam contra Deus. Que loucura você viver enganando a si mesmo. E é isso que eu não quero para a minha vida. Não resolve nada. Não resolve nada. Isso tudo vai passar. Aí, o que veio na terra? Essa palavra, e veio também teologia, angiologia, demonologia, escatologia. Tudo isso veio para bagunçar a igreja. E hoje as molecadinhas novas estão chegando com tudo. Entre aspas, sem unção nenhuma. Então não adianta. Vai ficar tudo aí. Levará
até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus, abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá aguardar até o último dia a condenação do juízo final. Do que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. Meus irmãos. O que adianta a posição do homem, se o teu pecado só a ti consume, fazendo o que faz diante de Jesus? O que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo te oferece e ainda no inferno te pode lançar? Procure enquanto é tempo a aceitar a paz, se morrer perdido Não há jamais. oportunidade para te salvar. Tudo vai passar. Ilusão demais. Que ilusão esse mundo. Muita ilusão. Muita ilusão de verdade. Meu Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitar o licença. Só eu que estou chorando aqui? Tem alguém em casa chorando? Que Deus salva a minha alma, sabe? Afirma que tem dois caminhos eternos, um que leva ao céu, Outro leva ao inferno. onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir esse mudo recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessar? Desculpe-me, não tenho nada com o seu viver, estou cumprindo ordem, é meu dever, a pura verdade, a É isso, igreja. Tudo vai acabar. Nossa família, nossos filhos, nossos pais. Tudo, igreja, tudo que vocês pensarem vai acabar. Que coisa, não? E as pessoas não param para pensar nisso. É por isso, meus irmãos. É por isso. Por isso que é de estranhar tanto carro bonito, tanta mansão, tanto luxo. É por isso, meus irmãos. É de se estranhar mesmo, porque tanto nos apraz esse mundo. Tanta tecnologia, tanto conforto. Realmente o negócio é violento. Status, dinheiro, fama, mulheres, drogas, bebidas. Que coisa, não? Que coisa tremenda. Continuar, meus irmãos, fazendo a nossa parte e fazer de tudo para ir embora, né? Para ser salvo. É o que a gente precisa. A coisa está séria. Que Deus tenha misericórdia da nossa alma. Que o Espírito Santo tenha misericórdia da minha e da sua alma. Que nós possamos ser melhores. Que nós possamos ser mais amáveis. E é isso que eu preciso. E é isso que vocês precisam também. Queria dizer a vocês que
Não é tão fácil voar nas asas do Espírito, não é mesmo? Como diz a Sofia Cardoso, mas eu acredito que nós conseguimos. Se assim, se nós desejarmos, nós conseguimos. E é isso, igreja. É isso que eu tenho para falar hoje à noite. Vou dormir tão bem hoje, estou muito bem com Deus e eu espero que vocês guardem essas palavras no fundo dos corações e que hoje nós venhamos ser melhores e venhamos ser mais manso também, que a gente precisa mesmo, entender tudo que está acontecendo conosco e que nós possamos ser melhor. Eu amo vocês, acredito em cada um de vocês, que a gente possa ser melhores e tentar ser, né, mais um discípulo de Cristo da nossa própria vida, porque os nossos pais, os nossos avós que estavam nessa doutrina, estão nos esperando lá naquele grande lugar, naquele grande dia, né? O meu Cristo abraçar, ó que forte emoção sentirá meu coração. Quando nós encontrarmos Cristo, vai ser muito bonito, né, meus irmãos? A gente conseguir chegar lá, né? Para a gente conseguir abraçar, né, Pedro, Tiago, João. Vai ser tremendo esse dia. E é o que precisamos fazer. Ser forte, sabe? Ser fortes. Nas asas do Espírito vou voar. Meus irmãos. É isso, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês, vos guarde, né? E dê força para que vocês cheguem lá também, porque não está fácil não, tá certo? Nós precisamos do Senhor, tá certo? Precisamos do Senhor. Eu tenho certeza que o dia que nós saímos do corpo, vamos ver todos aqueles irmãos que vencerem, aqueles irmãos que passaram, né, esse sofrimento que nós estamos passando também. Um grande abraço a vocês, que Deus abençoe e um abraço. Deus abençoe a todos. Fico na paz. Lembrando, comente todos os vídeos, tá? Comente, vai lá. Amanhã estaremos repostando o vídeo da visão que eu estou tendo aqui nesse mesmo canal. Um grande abraço. Eu preciso de ti, ó Senhor. Quando a morte ao meu lado chegar, eu preciso da tua presença pra minha fronte elevar e alegrar. Eu preciso da tua amizade. Não duvido que em ti... Paz seja a igreja. Deus abençoe a todos vocês. Ficam na paz, meus irmãos. Deus abençoe, tá? E fiquem firmes com o Senhor, tá? Porque em breve, o Senhor virá nos buscar, tá certo? Deus abençoe vocês. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso sentir teu amor quando o mundo me abraçar.
abandonar. Ao teu lado as angústias desfazem, se bem perto de ti para sempre eu ficar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso de ti, ó Jesus, és o amigo na tribulação. Em tuas mãos eu deponho meu ser, os meus dias, meus passos e o meu coração. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Comentem, dê like e compartilhem os vídeos. A paz. Boa noite a todos.